Em uma noite fatídica de abril de 1912, o naufrágio do RMS Titanic chocou o mundo, resultando na perda de 1.500 vidas. Fotógrafos corajosos conseguiram capturar imagens comoventes desse evento trágico. Essas fotos retratam o caos, a angústia e a coragem diante de uma catástrofe sem precedentes. Se você deseja explorar mais sobre essa história fascinante sobre fotos e acontecimentos históricos, inscreva-se em nosso canal para ter acesso a esse tipo de conteúdo. O Titanic encontra-se próximo ao cais em Belfast, na Irlanda do Norte, pouco antes de iniciar sua viagem inaugural, por volta de abril de 1912. Os botes de resgate permanecem em seus suportes no Titanic pouco antes do navio zarpar, abril de 1912. As águas gélidas onde ocorreu o afundamento do Titanic, como observado poucos dias antes da tragédia, 4 de abril de 1912. O Titanic inicia seus ensaios no mar em Belfast, na Irlanda do Norte, pouco antes de iniciar sua viagem, 2 de abril de 1912. A biblioteca e sala de escrita no convés da primeira classe do Titanic, vista logo antes da partida do navio. 1912. Multidões se aglomeram nas docas enquanto o Titanic se prepara para zarpar em sua viagem. Salta, Inglaterra. 10 de abril de 1912. O salão da primeira classe a bordo do Titanic, visto logo antes da partida do navio. 1912. O Titanic está atracado no cais em Salta, Inglaterra, pouco antes de iniciar sua viagem. 10 de abril de 1912. O Titanic parte do porto de Salta, na Inglaterra, para iniciar sua última viagem. Os passageiros do Titanic atravessam os botes salva-vidas a bordo do navio pouco antes de o navio afundar. Por volta de 10 a 14 de abril de 1912. Uma criança se diverte no parquinho localizado no convés do salão do Titanic 3 dias antes do navio afundar. Por volta de 10 a 11 de abril de 1912. O salão de jantar principal a bordo do Titanic, visto logo antes da partida do navio. O iceberg suspeito de ter colidido com o Titanic, conforme fotografado pelo comissário de um navio que passava na manhã seguinte ao naufrágio do Titanic. O outro navio ainda não havia recebido notícias sobre o naufrágio do Titanic, mas o comissário teria visto uma substância vermelha manchada ao longo da base do iceberg, indicando que um navio o havia atingido nas últimas horas. Um iceberg, potencialmente o que colidiu com o Titanic, flutua no Atlântico Norte próximo ao local onde o navio afundou. Dois botes de resgate transportam os sobreviventes do Titanic para um local seguro. Após o naufrágio do Titanic, um bote de resgate leva os sobreviventes para um local seguro. Um bote de resgate, que se acredita ser do Titanic, é içado e esvaziado de água.
Data não especificada. Um navio de resgate cheio de sobreviventes atravessa a água após o naufrágio do Titanic. A última embarcação de salvamento lançada do Titanic atravessa a água. Uma embarcação de salvamento cheia de sobreviventes do Titanic é resgatada pelo Carpathia. Os sobreviventes do Titanic, os irmãos franceses Michel, à esquerda, 4 anos, e Edmond Navratil, à direita, 2 anos, que ficaram temporariamente sem pais, chegaram ao navio. Os irmãos sobreviveram e chegaram a Nova York, onde ficaram por um mês antes de sua mãe, que havia permanecido na França e não embarcado no navio, finalmente os reconhecer por uma foto de jornal e vir buscá-los. Esta foto foi tirada antes de serem identificados. Náufragos do desastre do Titanic sentam-se a bordo do Carpathia logo após o resgate. Por volta de 15 a 18 de abril de 1912. Um vendedor de jornais vende cópias do Evening News contando sobre o naufrágio do Titanic fora do escritório da White Star Line, a empresa que lançou o Titanic. Em Londres, um dia depois que o navio afundou. 16 de abril de 1912. Multidões aguardam do lado de fora do escritório da White Star Line para ouvir as últimas informações sobre o desastre. Nova York, por volta de 15 a 18 de abril de 1912. Uma aglomeração aguarda os sobreviventes do Titanic em Nova York, por volta de 18 de abril de 1912. As embarcações de resgate do Titanic que haviam levado os sobreviventes do naufrágio estão penduradas ao lado do Carpathia, o navio que realizou o salvamento, ao atracar no cais em Nova York. 18 de abril de 1912. Os irmãos Navratil, um sentado com um barquinho de brinquedo parecido com o Titanic, chegam ao porto, provavelmente de Nova York, a bordo de um navio de socorro. Uma multidão espera a volta dos sobreviventes do desastre do Titanic em Salta, Inglaterra. Abril de 1912. Sobreviventes do desastre do Titanic sentam-se em Millbay Docks em Plymouth, Inglaterra, ao retornarem para casa. Maio de 1912. Sobreviventes do desastre do Titanic são recebidos por seus familiares após seu retorno seguro a Salta, na Inglaterra,